Show de bola. Turminha, o que que acontece? Lá no edital de vocês, existe um tópico que é chamado conjuntos numéricos, tá? E aí, nesses conjuntos numéricos, ele cita operações, propriedades e aplicações, tá? Só que assim, ó, se tratando de uma prova de concurso, cada conjunto tem uma particularidade. Por exemplo, em relação à prova, em relação à questão com maior incidência, certo? Quando a gente trabalha com o conjunto dos números naturais, que foi citado lá no edital, tanto para nível médio, técnico e superior, e conjunto dos números inteiros, o que vocês precisam aprender é um conteúdo chamado múltiplos e divisores, beleza? A gente vai trabalhar ambos os conceitos. O que você vai anotar é isso aqui, ó, Maísa. Toda vez, a partir de agora, né, que a gente está trabalhando, que a gente falar sobre múltiplos, eu quero que você lembre que se trata de uma simples multiplicação. Um múltiplo você tem quando você multiplica dois números e o resultado ele se torna um múltiplo. Adriana, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se múltiplo é multiplicação, multiplicação me lembra o quê? Tabuada. Eu sempre falo isso, ó. Você lembra de um lápis que você tinha quando era criança, que naquele lápis você tem toda a tabuada? É aquilo que reflete o múltiplo que você tem. A letra tá pequena, precisa que aumenta? Manda para mim no chat aí, turma, rapidão. Tá parecendo que tá pequeno para vocês. Para mim não tá não, mas parece que para vocês tá. Fala aí. Tá melhor? Pronto. Se precisar que aumenta mais, vai me falando, tá? Tá baixo, né? Acho que agora melhorou, Vanusa. E aí você vai lembrar assim, ó, multiplicação vai me lembrar tabuada. Ponto. Como que eu represento, Adriana, o conjunto de um múltiplo? Então você vai escrever assim comigo, ó. Representação, tá? É a forma como a gente escreve os múltiplos de um número. Ponto. Se eu escrevo isso daqui, ó, para Keila, M2, eu tô pedindo o quê de Keila? Eu tô pedindo os múltiplos de quem? 2. Os múltiplos de 2. Então, ó, os múltiplos do número 2. Só que lembra, Adriana, que eu falei que era a tabuada? Aí você vai me perguntar assim, ah, Ian, então quando eu peço M2, é a tabuada do 2? É, mas você não precisa se limitar até 9, porque como é multiplicação, o seu conjunto ele é infinito. Eu posso multiplicar 2 vezes qualquer coisa. E o resultado ele se torna múltiplo. Então, qual era o primeiro número que a gente tinha lá no lápis? Era zero, era a tabuada do zero. Então, eu escrevo assim, ó, turma. 2 vezes zero, 2 vezes um, 2 vezes 2. E assim sucessivamente. E aí eu venho, ó, 6, 8, 10, 12 e eu continuo. Ponto. Eu vou escrever outra coisa aqui, ó. M3. Aqui já começa a ficar intuitivo. Porque assim, ó, Lucineide, se eu escrevo para você M3, automaticamente eu estou buscando os múltiplos número 3. Beleza. Aí você lembra a tabuada do 3,
onde eu começo pelo zero, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 6, 9. E assim sucessivamente. Agora sim, existe uma peculiaridade aqui, Jane. Porque, por exemplo, se eu escrevo M 125, nossa, eu vou precisar fazer a tabuada do 125? Nesse caso, não vai, porque eu quero só que você enxergue uma coisa. Independente do número que eu coloque aqui dentro do parênteses, Vanusa, qual é o primeiro múltiplo dele? É zero. Qual é a conclusão que a gente chega nesse primeiro momento? Zero é considerado o que na matemática? Porque você percebe que ele vai repetir em qualquer conjunto de múltiplo. Porque qualquer número vezes zero é zero. Então você vai escrever assim, ó. O zero é múltiplo de todo número. Lucineide, se Keila me perguntar assim, Ian, por que eu preciso saber disso? Porque existem questões que ele coloca de verdadeiro ou falso, onde ele vai trocar duas informações, Keila. O zero é múltiplo de todo número. Aí ele vai falar que o zero é divisor de todo número. O divisor universal, a gente vai ver que é o 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Mas aí ele vai falar que o divisor é zero. Ele vai trocar essas informações. Porque quando a gente trabalha múltiplos e divisores, é um tópico só da matemática para concurso que a gente trabalha. E aí a gente chega nessa conclusão. Até aqui, turminha, alguma dúvida? O que significa múltiplo? É o resultado de uma multiplicação? Como que eu represento? Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo até aqui? Manda para mim aí. Beleza, beleza. Ó, bora entender uma coisa aqui e a gente já já começa a fazer algumas questões. Eu vou escrever dois conjuntos. De novo, eu vou escrever o M3 e eu vou escrever aqui, ó, Keila, M4. Vocês vão entender onde eu quero chegar. M3, 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. M4, 0, 4, 8, 12 e assim por diante. Marlene, quando eu analiso dois ou mais conjuntos de múltiplos, eu consigo perceber que existem números que são comuns. Por exemplo, ó, entre M3, que é múltiplo de 3, e M4, eu consigo perceber que o 12 ele repetiu. Aí você pode falar assim, oi, Ian, repete só nessa vez? Não. Porque, por exemplo, ó, Keila, se eu continuo escrevendo os múltiplos do número 3, pensa uma coisa comigo, ó. 3 vezes 8 dá quanto? 24. Só que quando eu estou escrevendo os múltiplos do número 4, vai chegar uma hora, Jeane, que você teria que fazer 4 vezes 6, que dá quanto? 24 também. Você percebe que outros valores
são comuns aos conjuntos quando olhados simultaneamente. Só que esses valores, eles não me interessam. Por que que não me interessa? Porque dentro da matemática, Jane, existe um conceito que é chamado de mínimo múltiplo comum. Vanusa, é o tal do MMC, que quando você era criança, tia Maria lá, falava MMC, MMC, é exatamente isso aqui, tá? Que a gente vai relembrar. Se Keila me perguntar assim, então como que você definiria mínimo múltiplo comum? Como que você definiria MMC? Você pode escrever assim, ó, Keila. É o menor valor comum a dois ou mais conjuntos, certo? Só que a gente tem que pensar da seguinte forma. Deixa eu ver quem é que está aqui falando os nomes. Adriana, você tem que pensar da seguinte forma. Se eu coloco M3 e M4, para chegar no 12, fica muito fácil, certo? Então, assim, na mão, você conseguiria tranquilamente fazer. Só que existem situações, turma, que eu não consigo ficar fazendo na mão. Pode até fazer, mas você perde tempo. Para encontrar o mínimo múltiplo comum. É aí que a gente vai relembrar uma coisinha lá de antigamente, que é o seguinte, ó. Como que eu encontro o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números? Vamos relembrar, ó. Você vai escrever assim comigo, ó. Como encontrar o mínimo, porque a gente vai precisar disso nas questões, tá? Como encontrar o mínimo múltiplo comum do conjunto. Ponto. Primeira coisa, Cristina, no meu exemplo, eu vou fazer outros valores, certo? Lembra que eu estou usando 3 e 4, beleza? Então, como que eu vou encontrar? Você vai pegar os valores e você vai colocar, Cristiane, um valor do lado do outro. Tanto faz se é em ordem crescente ou não. Isso daí não vai importar, beleza? Você vai chegar do lado do último valor, Cristina, e você vai colocar um traço vertical. Eu estou fazendo pontilhado, mas você vai fazer um tracinho vertical aí. Nessa região aqui do lado, a gente vai fazer um negócio na matemática que é chamado de fatoração. Aí a Adriana vai falar assim: não, Ian, tava fácil, mas aí agora dificultou. Mas o que, que é fatoração? Adriana, é fácil. Fatoração é a mesma coisa que divisão. Só que essa divisão que a gente vai fazer aqui, ela tem uma particularidade. Ela só vai ser feita por número que é considerado primo. Aí Ana Maria vai falar assim: Ian, eu não lembro o que, que é um número primo. Não tem problema. Ana Maria, número primo é aquele número que só divide por um e por ele mesmo, certo? E na matemática, Cristiane, o único primo par, o único primo par
ou seja, primo par que se divide por 1 e por ele mesmo, é o número 2. Aí pensa comigo, ó. O número 1, o 1, ele é primo? Não, eu já vou adiantar. Aí a Adriana pode falar assim, então você entra em contradição, porque se você está falando que o número primo é o que divide por 1 e por ele mesmo, e o 1 ele divide por 1 e por ele mesmo, mas na matemática ele não é considerado, tá bom? Então eu só começo a contar a partir do 2. Depois, se você quiser olhar os primos iniciais, não tem problema, mas você vai usar mais esses aqui, ó, Cristina. 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente, tá? Mas normalmente 2, 3 e 5 você já vai resolver as questões. Olha agora a nossa tabela. O 4, ele é par. Então você concorda comigo que eu posso dividir por 2. Se alguém me perguntar, Marlene, e pode surgir isso, vai falar assim: ô Ian, 4 dividido por 2 dá 2. Dá 2 e repete 3. Exato. Aí Aí se alguém continua falar por assim, 2. isso, mas alguém poderia falar assim, ó, ô Ian, 3 dividido por 2 dá 1,5. Hoje a gente sabe que dá 1,5. Só que como a gente está trabalhando, Cristina, lembra que a gente falou conjunto natural e conjunto inteiro? Conjunto natural e inteiro é aquele primeiro conjunto que a criança ela aprende, ela não tem a percepção de número decimal. Então, como aqui a gente não trabalha com número decimal, toda vez que você não consegue dividir, eu repito e eu continuo a divisão. Aí eu olho de novo ali, Cleide, e eu vou pensar assim, ó, o 2 ainda pode dividir de novo, não pode? Porque aqui é par. Então eu venho aqui e divido por 2. Ele é primo, eu continuo dividindo por 2. E o 3 Repete. repete. E aí você faz, ó. 2 dividido por 2 Dá. dá 1. Quando você atingir esse 1 aqui, ele tá beleza. Aí você vai olhar para o outro. A gente vai fazer outros exemplos, mas aí você vai olhar para o outro. Qual que é o próximo primo? 3, ele mesmo. Aí você divide. 3 dividido por 3 dá 1 e o 1 repete. E agora, turminha, o MMC é o resultado dos números primos que você usou aqui do lado, ó. É a multiplicação. Então eu venho aqui e coloco, ó, quem é o MMC? 2 vezes 2 vezes 3, 12. 12. Lá em cima, a gente viu, ó, 12 e 12, tá bom? Então, ó, quando você for estudar, você for revisar essa aula, você coloca um asterisco e escreve: o MMC é o resultado da multiplicação dos números primos que eu usei. Ponto. E faz a multiplicação. Eu vou perguntar, eu queria que vocês mandassem no chat. Até aqui vocês estão tendo alguma dúvida? Eu vou usar outro exemplo. Bonita quando chega a Bhaskara. É o terror dos meninos, né? Até hoje. Vou botar aqui, quer ver? De tudo, porque se não aprende 25, Bhaskara, não aprende nada. Porque você fica perdido no 10 meio do caminho. e 4. Ó, vamos supor que a gente encontrasse, Keila, 25, 10 e 4. Para a gente fazer um MMC. Lembra que você vai começar do menor número primo. Como eu tenho par e par, eu vou por 2. 25 não divide. Aí, ó, repito. 10 dividido por 2, É 5. 12. 4 dividido por 2, 2. Eu posso por 2 ainda, porque no final eu consigo. Dá. Então você vem, ó, 25, 5, dá 1. Aí alguém vai falar assim, oi, então eu vou subir, eu vou botar 3 ali? Não, porque eu não tenho número que divide por 3. Ô, Certo? professor, mas Oi. quando eu já posso ir pelo maior, né? Pelo maior, você fala como? Deixa eu entender. Pelo 5.
Ou teria que começar pelo 2? Você pode ir pelo 5, mas você vai perceber que você vai voltar pro 2. Entendi. Entendeu? Então, por isso Uhum. que eu falo para você começar gradativo, porque se você vai voltar do mesmo jeito. Vai Entendi. acontecer, entendeu? Mas não tem problema. Se você se sente confortável assim, vá. Mas você vai perceber que isso vai acontecer. Como aqui 3 não vai, você vai para 5. Pronto. Espera que alguém mandou alguma coisa no chat. Boa, Cristina. Então, ó, 25 dividido por 5, Dá 5, 5. dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E eu repito 1 que está aqui. O que, É, que eu dá faço agora? 5. 5 de novo. 1, 1 e 1. Pronto. O seu objetivo, Cristiane, é chegar nesse 1, tá? A gente chama de fatoração máxima. Então, quando você chega aqui, Termina. qual é o MMC, Marlene? É o resultado da multiplicação. Isso. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Aí você faz, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50, vezes 2, 100. É por isso que eu preferi logo pelo maior. Não tem problema. Eu sempre faço, quando eu faço, né? Sempre. Eu sempre vou logo pelo maior, porque no final dá a mesma coisa. Aí vai uma dúvida, uma pergunta agora, ó. Tranquilo até aqui. A maneira como você, tipo, você precisa fazer o MMC, vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. Irineide, Jeane, Marlene, Cleidiane, Adriana. Pronto. Marco. Beleza. O que vai acontecer aqui agora, ó? A pergunta que muita gente faz até hoje dentro de sala de aula é assim, ó. Mas, professor, para que eu vou usar isso daí, né? Às vezes a gente aprende, por exemplo, que a gente só sabe MMC, Keila, para fazer soma e subtração de fração com denominador diferente. Aí a tia da escola ensina. Faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ele tem essa propriedade. Mas o que vai cair no concurso para você é aquela aplicação. Tanto que no edital ele coloca propriedades, aplicações e operações que você tem soma, subtração, multiplicação e divisão. E na aplicação é isso aqui, ó. Ó, aplicações. A aplicação, ela recebe um nome, Jeane. É sempre chamado, né, como problemas de encontro. A ideia do problema de encontro, vocês vão perceber é que algo vai repetir. Calma que vai fazer sentido. Por incrível que pareça, vai fazer sentido. Vamos imaginar, Jane, que lá no terminal passe um ônibus a cada 2 horas. Certo? Então sai lá um D2 a cada 2 horas. E a gente vai considerar que saia um outro ônibus lá do terminal de Conquista a cada 3 horas. Sai um Vila Serrana a cada 3 horas do terminal. Eu vou falar o enunciado, eu vou escrever, mas vocês vão lembrar o que eu estou falando. Normalmente, Marco, as questões elas vão falar assim, ó. Considerando que você tem um ônibus A que sai a cada 2 horas e um ônibus B que sai a cada 3. Sabendo que partiram juntos meia-noite,
qual é o próximo horário em que vão se encontrar. Quer ver um outro enunciado que cai bastante? João toma um remédio A cada 2 dias e toma um remédio B a cada 5 dias. Qual é o próximo dia em que João vai tomar os 2 remédios juntos novamente? Quando a gente fala problema de encontro, Marlene, é porque você quer que algo repita. Ele tem a função de repetir um fenômeno. Ele vai te dar algo e ele quer quando que essa coisa se repita. Então, bora lá, ó, vamos fazer. Ônibus A cada 2 horas, ônibus B a cada 3. E aí eu escrevo aqui, ó. Sabendo que partiram juntos. Meia-noite. Qual o próximo horário? Deixa eu acertar o povo aqui. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Em que irão se encontrar. Eu poderia falar irão se encontrar novamente, alguma coisa novamente, ele pode falar também, tá? Se você fizer na prática, Marco, olha que interessante, ó. E depois a gente começa a simplificar e vai para as questões. O primeiro horário que eles partem juntos não é meia-noite? É. Então, se eu escrevo aqui, ó, meia-noite, lá no terminal, eu tô com A e B, concorda? Aí, se você tá sentado lá no terminal, quando for 2 horas da manhã, quem que retorna para o terminal? É o A. E aí você percebe que o A voltou. Quando for 3 horas da manhã, quem que voltou? O B. Quando for, Keila, 4 horas da manhã, quem que está no terminal? O A. Aí você percebe assim, ó, e quando for 6 horas da manhã? O A e o B. Se você não percebeu a semelhança, Irineide, quando a gente fez, por exemplo, M2 e M3, lembra que você colocou 0, 2, 4, 6? Ó, meia-noite, 2, 4, 6. E o M3? 0, 3, 6. Olha o primeiro horário em que se encontram. Gernonise, quer perguntar alguma coisa? Não, não. Tá bom. É o primeiro horário que se encontram. E aí você marcaria 6 horas da manhã. Só que aí tem 2 coisas que a gente vai ter que perceber e anotar. Marco pode falar assim, ô Ian, mas aí foi coincidência, por exemplo, porque você colocou meia-noite. E se o horário fosse diferente? É uma pergunta. Segunda coisa, alguém poderia falar assim, ô Ian, mas aí eu teria que ficar fazendo na mão os horários que a gente tem? Não. Nesse formato de questão, é esse bizu, Keila, que você vai anotar, ó. Você entendeu a ideia central? É alguma coisa que vai se repetir em uma data ou horário. Ponto. Isso é um problema de encontro. Se é um problema de encontro, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. MMC dos valores. É a primeira coisa que você vai calcular. Segunda coisa que você vai fazer é somar o MMC com o ponto de partida. Ian, como assim? Turminha, ponto de partida que eu anotei aqui é a data ou horário inicial.
a questão ela vai te dar isso aqui, certo? Eu vou calcular o MMC e eu vou somar com essa data inicial. Quando eu faço essa soma, Jeane, automaticamente eu encontro o primeiro horário em que o fenômeno repete. E aí eu não preciso montar dessa forma, mesmo eu sabendo que é assim que acontece. Nessa questão aqui, ó, que a gente fez dos horários dos ônibus, ó para você ver. Um ônibus passa a cada 2 e o outro passa a cada 3. Primeiro passo, eu calcularia o MMC. 2, depois 3. Quem é o MMC? É o resultado da multiplicação dos números primos. 6. Ô Marco, o que significa esse 6? Que a cada 6 horas, os dois ônibus se encontrariam. Essa poderia ser uma possível resposta, tá? Porque às vezes a questão, Marlene, não precisaria somar com o ponto de partida. Ele só poderia perguntar assim, ó, depois de quantas horas eles se encontram, depois de quantos dias eles vão se ver, acontece bastante, tá bom? Mas como eu estou pedindo o horário, eu faço isso aqui, Jeane, ó. Meia-noite. Não é o meu ponto de partida? É. 6 horas não é meu MMC? É. Então, o que que eu faço? Somo. Qual foi o horário? 6 da manhã. Qual foi o horário aqui? 6 da manhã. Então, com esse bizuzinho, você já mataria a questão. E não precisaria fazer esse entendimento. É esses dois passos que vocês vão fazer, tá? Múltiplos é isso que vai ser cobrado, que está na parte de conjunto natural e conjunto inteiro. Alguma dúvida até aqui? Até essa parte aqui, ó, que é em relação às aplicações. Alguma dúvida? Manda para mim. Falei, não entendi, entendi. Oi, Ian, essa aí é operações e propriedade e aplicações? Exato. Aí se você continuar lá no edital, você vai ver que ele fala assim, ó, quer ver? Eu posso até ler com você na foto que você me mandou. Vou te mostrar. Ó, operações e propriedades, números. Aí tá vendo que ele coloca ali conjuntos numéricos? Aí ele fala, ó, naturais e inteiros. Aí lá embaixo ele coloca operações, propriedades e aplicações. Entendeu? Aí se encaixa nisso aqui tudo que a gente está vendo. Inteiros, racionais e irracionais. Racionais são frações que a gente trabalha também, a gente vai ver. Aí fração é racional, que vem de razão, quociente. Só um nome rebuscado, entendeu? Certo. Aí é um conjunto de total, né? Abrange todos. Exato. Uhum. Ó, bora fazer algumas questões, tá? Eu vou aumentar, que fica melhor para vocês enxergarem. Beleza. Turminha, tenta fazer essa questão sem nem eu resolver a questão ainda, no sentido de teoria barra questão. Dá uma lida, eu vou marcar 2 minutos, 3 minutos, não sei, e a gente resolve. A gente vai marcar uma aula extra também, tá? Já tô avisando. A gente vai ter aula extra. Mas fica tudo gravado, tá? Eu vou avisando no grupo.
Alguém conseguiu responder? Manda para mim. Cristina, a gente vai ter aula extra. A gente vai ter, vou logo avisando. Às vezes eu vou encaixar, por exemplo, assim, ó. Ah, Valbert deu aula de 7 às 8. Aí eu pego de 8 às 9, por exemplo, aí já coloca um. Entendeu? A gente vai fazer. Ver o maior número de conteúdos que a gente conseguir. Ó, dia 7 de outubro, vamos entender. Primeiro eu vou fazer uma resolução um pouquinho mais lento, só para anotar algumas palavras-chave, tá? E a gente vai aumentando o ritmo. Paulo e Luiz são auxiliares de saúde bucal e realizaram um plantão juntos no posto de atendimento no dia 25 de setembro. Considerando que Paulo tem um plantão, ó, esse a cada 6 dias, 6, 6, 6, ó, um múltiplo, 6. E Luiz tem um plantão a cada 4 dias. 4, 4, 4, múltiplo. Aí ele pergunta, a próxima data em que ambos realizaram um plantão juntos. Realizarão, né? Tipo, você realizarão um plantão juntos. Você está percebendo aqui, Luísa, que você quer encontrar uma data ou um horário, mas é data, né? Em que algo vai repetir. E aí você segue o mesmo padrão. O que, que eu faço? MMC dos valores. Os valores da ideia de a cada, lembra? Então, ó, 6 e 4. Tem número par, divide por 2. Então, ó, 3, 2, por 2, 3 e 1. Depois por 3, 1 e 1. Pronto. O que, que eu faço agora? Eu multiplico. MMC dá 12. Exato. Aí você percebe assim, ó, Keila, que na questão, a cada 12 dias eles se encontram. Aí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar com o ponto de partida, que no caso é 25 de setembro. Eu venho aqui, ó, e eu somo 12 dias. Uma dica, tá? Uma dica que eu vou passar para vocês. Normalmente, existem, que não é regra, mas existe, isso existe. Nas questões de MMC, por envolver data, não horário, calendário, a gente precisa lembrar quais meses possuem 30, 31 dias. E 28 que é fevereiro, né? Tem um negócio, vocês lembram, mas tem gente, por incrível que pareça, nunca aprendeu. Quer contar assim? Oi, Ana. Eu gosto de curtir Oi? um pouco de sua fala aí. Você vê como repetir? Peraí, eu não entendi. Ficou o carro do fone. Seu áudio, de curtir um pouquinho a sua fala. Você estava falando sobre a data. Volta um pouquinho, por favor. Volto. De onde você quer que eu volto? Tudo ou de algum ponto específico? Você estava falando aí sobre ponto do 25, do 9, de questão acho que da soma. Aí cortou um pouco o áudio. Pronto, mas aí não falei muito mais que isso, não. A gente chegou no MMC que vale 12. Aí eu falei assim, ó, você tem que pegar esse MMC e somar com o ponto de partida, porque isso aqui, ó, Ana, a questão ela te deu. Aí eu venho aqui em 25 de setembro e eu somo 12 dias. Só que aí, o que eu falo é assim também, ó. O bom de saber quando tem 30 e 31 é porque existem questões que os dias eles são muito próximos. A questão, se poderia colocar 5 de outubro, 6 de outubro, 7 de outubro e 8 de outubro. E aí muita gente não lembraria como que tem 30 e 31. E vocês vão fazer assim, ó. Desse jeito mesmo, tá? Tá vendo? Tanto faz você contar, Ana, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O ossinho que tá aqui em cima, ele vai ser janeiro. E vamos contar daqui para cá, ó. Ele vai ser janeiro. Como ele tá na parte de cima, é 31. Você vem pro meio, fevereiro, ó, fevereiro.
só que fevereiro tem 28. 29 se for bissexto. Você não sabia não, Keila? Sério mesmo? Você botou que mais lembra não? Não sabia. Aí você vê. Isso é Usa, antigão, moça. usa Eu aprendi que eu antigão, ó. novinha. Antigão. Isso aqui usa em concurso até hoje, como orientação temporal. A gente trabalha bastante. Aí você vem aqui para março, 31, e cola. Você tem 2 meses que tem 31 e segue. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro, 30. Tá bom? Lembra disso. Tem muita gente até hoje que não sabe por que que de 4 em 4 anos o mês de fevereiro. Não, de 2 em 2, eu não sei que o mês de fevereiro 4, tem 28. 4, 4, 4, de 4 em 4, porque você tem um ano bissexto. Ah, para É isso, 29, né? Isso, exatamente. Então, 29. aqui, ó, como tem 30 dias, você fecha exatamente em 7/10. Isso ajuda, tá? Isso ajuda. E marca a resposta. Conseguiram entender a questão? O professor, eu fiquei meio perdida aí. Eu Não sou tem. moça de 25 com 12 aí. E você, Exato. Eu sou a meio. resposta deu 7/10. Eu não Beleza. entendi. Não tem problema. Vamos lá. Ó, o que você vai ter que lembrar nesse primeiro momento foi a mesma dúvida de Irineide, ó. Irineide, o mês de setembro, lembra que a gente fez na mão? O mês de setembro tem 30 dias. 30 dias. Pensa comigo, ó. Ô, Ana. Opa, peraí, deixa eu só ajustar aqui. Tem alguma? Aí. Esse 12, pensa comigo. Esse 12, eu poderia escrever assim. Por exemplo, muda alguma coisa? Não, porque 5 mais 7 dá 12. Mas por que eu estou fazendo isso? Lembra que a gente vai somar 12 dias partindo do dia 25, correto? Então, ó, 25. Pera, peraí, que tem gente pedindo para entrar. Aqui, ó, Ana. 25 é a data inicial. Eu vou somar 12, mas eu vou só colocar 5 mais 7. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque como o mês de setembro ele tem 30 dias, eu fecho ele aqui, ó. Eu fechei 30 de setembro. Eu inicio o mês de outubro e eu vou até que dia? 7 de outubro. Então, quando eu fizer essa soma, é porque você vai de fato somar no calendário. 26/9, 27/9, 30/9, 1/10, até chegar no dia 7 de outubro. Por isso a percepção do calendário, que a gente fala 30 dias. A gente soma, bate o 30 dias e começa o outro mês. E aí a gente para em 7/10. Vê se ficou mais claro, Irineide e Ana. Pode ser sincero, senão o pessoal também me ajuda, a gente vê outra forma. Beleza, beleza. Tá aí, Ian, por favor. Aí, ficou Oi? melhor. Aumentou, porque tava Ah, vou bem. aumentar. Vou aumentar, vou aumentar. Calma. Faz essa questão aqui para mim.
Nadinha ainda? Tainara, Vanusa, Pamela, Maísa, nada ainda? Letra C, 42. Vamos lá. Ó, a questão vai falar assim: Paulo faz parte da equipe de mecânicos que executam serviços de manutenção e vistoria nos veículos de uma determinada prefeitura. Sabe-se que Paulo realiza a revisão e troca do óleo do motor a cada 6 dias, a manutenção do filtro de ar a cada 7 dias e a manutenção dos fluidos de radiador e freio a cada 14 dias. Considerando que a primeira vistoria e troca de óleo do motor, manutenção do filtro de ar e fluidos do radiador e freios ocorreram juntas em um mesmo dia. Aqui você não vai precisar somar nada, porque ele só está perguntando aqui, ó, após quantos dias elas serão realizadas juntas novamente, ó. MMC, tá? De quem? 6, 7 14. e 14. Pronto. Por 2, porque 6 é pá. 3, 7, 7, 14 também divide. Por 3, que dá 1. 7, 7. E por 7, que dá 1, 1 e 1. Lembrando que o MMC é a multiplicação dos primos que você usou Certo. a 42. cada 42 dias. Pronto. Essa daí o entendimento foi bem claro, né? O que ele poderia, Marlene, acrescentar a mais, né, no caso nessa questão, é ele te dar a data em que a vistoria foi feita. E aí a única coisa que você precisaria fazer é somar. Ou um horário. Não tem problema também. Entendeu? Essa aqui era a resposta. Tá. Beleza. Vocês conseguiram entender essa questão? Eu vou pegar uma outra aqui. Rapidão, rapidão. Só um minuto. Aguenta aí. Aqui. Não. Tá nessa lista também. Tá. Ó, desse slide que eu tinha separado, é porque tem uma lista que vai para vocês com outras questões que vocês vão fazer. Vamos fazer essas aqui rapidão, ó. Na quarta que vem, a gente vai ter outra aula de matemática, tá? Já anota aí, vai ser 7 às 8, Valbert, 8 às 9, matemática. E na quinta, matemática de novo, tá bom? Já vai anotando. Ó, vou fazer com vocês. Marcos e Enzo são motoristas de uma empresa de transporte rodoviário e fazem trecho Porto Alegre e Fagundes Varela. Marcos faz viagem a cada 4 e Enzo a cada 5. Se eles fizeram uma viagem juntos no dia 1/7, em quantos dias eles viajarão na mesma data? Mesmo ele dando, Cleidiane, esse ponto de partida, ele não precisou usar, porque ele só está querendo saber em quantos dias. Então é até mais fácil. 4 e 5, que vai dar 20. Keila pode falar assim, nesse caso eu fui pelo maior, eu posso ir por 4 direto, porque só tem ele, que é par. Pode. Tanto é que se você fizer por 2 aqui, você vai perceber que você vai ter que repetir aqui. Depois você iria por 5, que daria certo também. Uhum.
20 dias. E a dificuldade é que ele teria que somar, tá? Ele não passa muito mais dificuldade do que isso, não. Na lista vocês vão perceber. Na lista tem muita questão de horário, não com data, assim. Tem muita questão com horário. Talvez vocês possam ter alguma dificuldade, mas vocês sinalizam no grupo que não tem problema. Anota isso aqui na agenda, ó. Que a gente precisa ter essas aulas aqui, ó. Dia 19 do 2. 19 do 2. Vocês vão ter aula de Valbert, das 19 às 20. E a gente vai ter uma aula de matemática. Eu já quero que vocês anotem. Das 20 às 21. No dia 20 do 2, a gente vai ter outra aula de matemática, tá? Às 19. Porque como a gente tem um conteúdo aí para contemplar boa, assim, o máximo que a gente conseguir, a gente vai começar a ter mais aulas de matemática na semana. Tá bom? Fora as vezes que eu professor, apareço sábado e domingo. Oi, Keila. eu estava vendo no cronograma de vocês, tem lá que tem aula até após, né, do dia da prova. É isso mesmo ou vocês vão adiantar? Não. É isso mesmo. Você viu que tem até depois da prova da barra, correto que você falou? Isso. Isso, não tá errado não. E eu vou te falar o porquê. Porque no cronograma que a gente montou, não é um cronograma só para barra. A gente pensou como Vitória da Conquista também. Então a gente estendeu um pouquinho. Não é isso. Aí talvez você pergunta assim, mas e o conteúdo? Aí a gente vai adiantando do conteúdo de barra e terminou a prova, a gente continua acrescentando coisa para Vitória da Conquista. Esse edital de Vitória da Conquista, eu não sei se foi uma moça que colocou lá no grupo 3. Tem gente que acha que não vai sair por conta do concurso que teve. Não tem nada a ver. Fontes internas mesmo, lá da SMED, confirmou que vai sair esse edital de Vitória da Conquista, tá? Não é concurso, é processo seletivo, mas vai ter. Não tem nada a ver com concurso, não. Porque tem gente que fala que teve o concurso agora, não vai ter processo. Nada a ver. Vai ter também. Você entendeu, Keila? É porque são 2 em 1. E aí a gente colocou. Show de bola. Anotado. Alguma dúvida nesse conteúdo? Eu vou mandar o material lá no grupo para vocês. Aí aqui, ó, essa aula aqui, a gente vê a parte de divisores, tá? E aqui a gente adianta a parte de regra de 3, que a gente precisa disso aí também, razão, proporção, porcentagem. A gente vai ver frações também, que cai bastante na prova. Então, show de bola. Deixa eu agradecer um por um. Adriana, brigadão por você ter participado. Ana Maria, brigadão por você ter participado. Cristina, Cristiane, Ellen, Geucira, Iracema, Irineidiane, Keila, moradora de Potiraguá. Cleidiane, Lara, Maísa, Marco, Marlene, Mônica, Naed, Pamela, minha vidinha aí, ó, Paula, Sueli, Tainara, Vanusa. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Semana que vem, Amém. a Você gente também. tem... Oi, Amém. Ana. Antes de Oi. você encerrar, eu quero falar um pouquinho de você. Depois que você encerrar a ligação, Tá, no caso você fala a gravação. a gravação. É, a gravação. Beleza. Então, beleza. Fiquem com Deus.